Olá, eu sou a professora Cristiane Sambugaro e esse é o programa Sou Mais RP, um programa do FIANFAAN Centro Universitário. Participam comigo deste programa as professoras Nicole Moriyama e Rita Ribas. Olá, gente. E para falar sobre a profissionalização da comunicação no terceiro setor, trouxemos a Camila Acosta, que é Relações Públicas formada pela USP. Camila atuou em diversas organizações, tais como Atitude Brasil, Comunicação, Instituto Parada Vital e atualmente Camila é idealizadora e sócia fundadora da iniciativa empreendedora Eixo Social, que é uma consultoria para a gestão e profissionalização do terceiro setor. Bem-vinda, Camila. É um prazer ter você aqui com a gente hoje em mais um programa Sou Mais RP. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite às professoras e ao Centro Universitário FIANFAAN. Muito obrigada. Ai, Camila, que bom que está conosco. E a gente quer começar nosso programa perguntando como você detectou essa necessidade da profissionalização para o terceiro setor, profissionalização da comunicação para o terceiro setor. Bom, acredito que a primeira experiência tenha sido prática, com mais de 8 anos de experiência que eu tenho no terceiro setor, tendo passado por organizações que são muito sérias, mas que têm muita dificuldade de se estruturar de uma forma realmente muito mais parecida com o que a gente tem a ideia do que é uma boa organização, que é o que acontece no setor privado. Isso acontece de uma forma geral em toda a estrutura das ONGs, mas a comunicação, ela é a forma de você transparecer isso para a sociedade, né? Então, a comunicação me parece que seria um dos primeiros pilares para fazer essa transformação e fazer essa profissionalização. Então, acredito que o primeiro passo é entender o que é o terceiro setor, né? Para nossa primeira conversa, para essa conversa, é uma breve explicação do meu entendimento para entender por que eu acho que é importante essa profissionalização. É uma visão de que a sociedade tem essa divisão entre o que é o setor público, o que são as empresas e o que são essas organizações que são privadas, mas que têm um caráter social. Então, portanto, em primeiro lugar, elas são organizações privadas. Elas têm um funcionamento assim como qualquer outra organização, né? Tem seus públicos, tem os seus trabalhadores, tem todos os seus fornecedores, a maneira de se relacionar com eles pode ser inspirada nos modelos de sucesso do setor privado. Um profissional de comunicação, portanto, vai fazer numa ONG o que ele faz em qualquer outra empresa. E o Relações Públicas tem todas essas tarefas que ele pode desenvolver, acho que com o objetivo de entender seus públicos como cidadãos antes de entendê-los como consumidores, que eu acho que é uma experiência que as ONGs podem passar para as empresas, mas que, em primeiro lugar, a ONG ela tem isso por natureza, né? Claro. E aí eu sinto que o Relações Públicas nesses espaços, ele então tem a capacidade de levar essa profissionalização da sua formação e da sua experiência privada para esse espaço, né? É fantástico, né, gente? Perfeito. E ainda pegando esse seu gancho dessa profissionalização, a comunicação ela tem um papel fundamental para a sustentabilidade das organizações do terceiro setor, né? Eu acho que aí é o desafio, então, que esse profissional ele tem ao atuar nessas instituições. Eu queria que você falasse sobre isso, essa sustentabilidade financeira, né, de imagem, reputação. Bom, a primeira dificuldade que o terceiro setor nessas organizações sociais tem é de mobilização de recursos. E por mais que esse seja um tema muito forte da área administrativa, porque tem que pensar nas planilhas orçamentárias, a primeira pessoa, depois do gestor da área administrativa a ser convocado para pensar nessa sustentabilidade da organização, é a equipe de comunicação, marketing, relações públicas, captação de recursos. Porque a instituição, para ela conseguir ter contato com seus públicos de interesse, né? As empresas, os potenciais doadores, ela precisa comunicar os seus projetos da melhor maneira possível. E o Relações Públicas ele tem um trabalho essencial, porque me parece que ele é o único funcionário dentro da organização que olha para os dois lados. Ele olha para o seu público atendido e ele olha para as empresas. E ele consegue traduzir a mensagem de uma maneira que faça sentido para essa empresa. O olhar do patrocinador nem sempre é um olhar de entender como que é a funcionalidade da área social. E o Relações Públicas tendo contato com esse público atendido da organização, seja lá qual for o tema, né? Tem ONG de animal, tem ONG de criança, tem ONG de saúde. Relações Públicas me parece que é o funcionário da organização que tem essa visão do todo. 360. Né? Exatamente. E aí ele consegue traduzir realmente, né? Como que você consegue pegar um projeto social que às vezes é intangível? Como que você explica o impacto social, né, para um patrocinador? E o Relações Públicas pode fazer isso muito bem. Tangibilizar. Né?
Exatamente. A organização, ela acaba tendo a capacidade de transformar isso em materiais de comunicação para mostrar para os seus patrocinadores, não só para o que a gente chama de bater na porta no final do ano para pedir dinheiro, mas para mostrar o trabalho durante o ano todo. E aí sim promover uma sustentabilidade, porque o financiador, em seguida, ele vai querer colaborar. E o Relações Públicas e outros funcionários da comunicação, eles são essenciais nesse processo. Com certeza. Então, ele vem para fazer esse intermédio, né, entre a instituição, o terceiro setor e o setor privado, para então juntar os interesses, né? Porque o patrocinador ele tem interesses em divulgar a tua marca e em promover e apoiar essas causas, né, sociais, mas também todo um portfólio aí de responsabilidade social, não é isso? Exatamente. As organizações privadas hoje em dia, elas não apenas fazem doações, né? O terceiro setor mudou muito, assim como a sociedade. E as empresas têm que se adaptar, os cidadãos têm que se adaptar e as organizações sociais estão se adaptando. Então, é um fenômeno que tem mudado muito. Se num primeiro momento, há anos atrás, as organizações sociais já existem no Brasil há muito tempo, né? É um dos países do mundo que tem trabalho social há mais tempo, né? Os países considerados periféricos são os que a ONU enviou as primeiras organizações há mais de 60 anos atrás. E a maneira de se fazer doações mudou muito. Se antes as empresas elas faziam doação porque tinha um presidente que tinha um laço pessoal com uma organização da comunidade, hoje em dia o interesse ele pode estar em marketing e ele pode estar em engajamento de públicos, engajamento de funcionários. Então, a doação ela não é feita por não necessariamente por um interesse apenas de retorno financeiro, mas porque o funcionário da comunicação, né, ele olha para as organizações, tanto dentro da organização social quanto dentro da empresa, e vê outras potencialidades nessa relação, nesse vínculo. E as empresas privadas, elas começam a perceber que só vender os seus produtos não é mais o suficiente, porque a sociedade tem feito essa mudança de mentalidade. E que bom que tem feito, né? A gente vive um outro momento de mundo hoje, onde preocupação com diversidade, preocupação com responsabilidade com os trabalhadores e com a comunidade externa tem sido uma exigência para as empresas, que o terceiro setor pode ser um parceiro porque tem essa experiência, né, em mostrar para a organização como que ela pode fazer essa mudança. E a sociedade como um todo também é um dos principais financiadores, né, do terceiro setor, né? A doação de pessoa física, eu acho que é uma fonte importante de captação. Pensando nisso, hoje as pessoas que doam, fazem as suas doações, né, mensais ou anuais, que sejam, elas querem saber o retorno disso, onde o dinheiro está sendo investido, e a transparência é algo que é muito importante que o Relações Públicas se apegue, né, esse processo de apresentação dos resultados, de investimento dos valores. Então, acho que essa é uma atribuição importante. Sem dúvida. Gerar credibilidade. Esse é o diferencial que tem sido visto nas organizações sociais de uns anos para cá. As organizações sociais sempre tiveram necessidade de se relacionar com seus públicos, mas aquelas que fizeram isso da maneira mais profissionalizada possível, elas despontaram. Então, se você perguntar para qualquer brasileiro hoje quais são as 10 ONGs que vêm na cabeça, vão ser sempre as mesmas. Por quê? Porque elas investiram em comunicação com seus públicos. E muitas organizações menores que não têm essa estrutura, elas têm um trabalho sério e que têm a potencialidade de aparentarem ser transparentes para a sociedade. Mas elas precisam fazer isso, elas precisam comunicar, que vai desde um relatório no site, mostrando seus balanços, suas auditorias, até uma grande comunicação, como as grandes ONGs que a gente conhece fazem. Essa, inclusive, tem sido uma mudança que é, inclusive, regra, né? As organizações que têm certas certificações, elas precisam ser transparentes. É o mínimo que a gente espera de quem trabalha na área social, e eu sempre penso no Relações Públicas como profissional que mostra para a organização que isso é essencial, porque você não pega um relatório fiscal e guarda na gaveta, você mostra isso no público. No patrocinador, né? Exatamente. E eu sinto que as organizações sociais, existe um tabu, né, em torno das ONGs. Ela rouba, ela não é transparente. Na verdade, as organizações sociais às vezes não têm estrutura, ela nem sequer sabe que fazer isso de uma maneira profissionalizada vai trazer credibilidade para ela. Então, contratar um Relações Públicas que tem essa experiência, que pode levar esse conhecimento para a organização, me parece ser um dos primeiros passos. É um investimento, legal, né? Sem dúvida. A gente vai fazer um breve intervalo, né? E daqui a pouco nós voltamos com mais um pouquinho sobre as informações importantes de Camila Acosta.
Olá, estamos de volta no segundo bloco do programa Sou Mais RP, que hoje está tratando sobre o tema da profissionalização da comunicação para o terceiro setor com Camila Acosta. Camila, e para a gente pegar um gancho aí do primeiro bloco, né, a gente estava falando muito sobre a capacitação e também das condições, das aptidões, né, dos profissionais de relações públicas para trabalhar a transparência. E eu queria que você me dissesse, né, na prática, quais são as ferramentas e como que você trabalha essa transparência no terceiro setor. Bom, são estratégias muito similares ao do setor privado e elas podem ser adaptadas de uma maneira que dialogue mais com a realidade da organização social. Então, a gente faz um planejamento estratégico de comunicação para entender qual é a necessidade daquela organização especificamente. Se ela tem a necessidade de lidar com imprensa, a gente vai ter uma assessoria. Se ela vai para a televisão, se ela precisa de uma campanha de mobilização de recursos, a gente faz trabalhos em parceria com agências de publicidade, tudo depende, claro, dos recursos, mas o profissional internamente pode também fazer muita coisa, então a necessidade de um profissional de relações públicas que tenha habilidades, não só em relação à estratégia de planejamento, mas também algumas habilidades técnicas que podem ajudar, porque as organizações são pequenas, não têm estrutura, então desde design, conteúdo digital, então mídias digitais, social media como um todo, são necessidades já concretas das organizações, porque elas conseguem se relacionar com seus públicos de interesse das mais diversas formas possíveis, criando campanhas divertidas, conseguindo atrair mesmo, mostrar o trabalho que elas fazem, todo tipo de possibilidade de comunicação interna, é interessante que a organização invista nisso. Todas essas ferramentas que são típicas do setor privado, mas que, quando aplicadas no terceiro setor, elas têm uma potencialidade de gerar inovação mesmo, né? Porque você consegue fazer testes, você não precisa olhar, né, para esse público nem sempre como consumidor, então você pode arriscar coisas novas, como acho que um grande exemplo é o teste do balde de gelo, que viralizou e nasceu para captar recursos para uma organização social. Então, são como a sociedade ela consegue se conectar com as causas por questões que são de relacionamento afetivo com uma causa, né? Às vezes você gosta, teve um problema na família, aí você se relaciona com a saúde dessa maneira, ou você gosta muito de animais, então você vai se relacionar com aquela organização, não necessariamente com um vínculo profissional, né? Ou um vínculo como a gente se relaciona com as empresas, mas muito mais afetivo que isso. Então, possibilita o uso de estratégias diversas, né? E quando a gente fala sobre essas técnicas e essas estratégias, pensando, claro, né, de criar um posicionamento que seja, né, legal e tal para a organização, mas pensando que a gente tem diversos públicos e, às vezes, não só a população, né, vai colaborar de forma financeira, claro, a gente precisa também angariar os fundos com pessoas físicas, mas pensando também, né, em pessoas jurídicas e até mesmo colaboradores, patrocinadores, para manter mesmo, né, a organização viva, como que você trabalha a transparência com esse público para manter o retorno financeiro ativo, né? Porque a gente já teve até um outro programa que a gente falou só sobre recursos, né? E eu acho que isso é um ponto muito delicado, né, dentro do terceiro setor. Então, eu acho que o Relações Públicas, ele pode diminuir, né, esses impactos aí, tipo, será que é uma empresa séria, né? Será que eu posso realmente colocar os meus recursos? Como que os meus recursos estão, né, sendo utilizados por essa organização? Quais são os resultados? Então, eu gostaria que você falasse como você trabalha aqui, técnicas e estratégias para aproximar esse público. Pensando que, claro, né, a gente precisa do retorno financeiro e do resultado para se manter vivo, né, dentro da... Bom, eu sinto que então, o primeiro público de interesse que a gente tem que prestar contas é o setor público, e a gente faz isso de uma maneira que talvez seja um pouco mais burocrática, mas é natural que seja, é uma comunicação um pouco diferente, e então cada público de interesse a gente atende a essa questão da transparência se comunicando de uma forma diferente. Até uma pergunta anterior, né, como que a gente se relaciona, né, com as pessoas físicas? É uma comunicação muito redes sociais, como que você mostra resultado? Não é um relatório, né? Você mostra o resultado na prática, no dia a dia, e isso também é muito legal, porque você vê acontecendo e você mostra que não é só um discurso, é uma prática cotidiana. Então, como para a gente, né, no cotidiano mesmo de trabalho, postar no Instagram
usar o Stories, todas essas ferramentas do Facebook, ter uma conta no YouTube, e também uma estratégia antiga, mas ainda muito eficiente, é mandar uma carta para o endereço das pessoas, nem todo mundo está conectado, todo mês mostrando os relatórios. Então, é uma transparência que não pode ser greenwash, é uma transparência real. O trabalho do cotidiano sendo revelado, e para as organizações privadas, também num formato de relatório, mas talvez um pouco mais atrativo também. Então, uma comunicação que seja visual, mais moderna, transformar todo tipo de relatório que seja, às vezes, um pouco estratégico, né, numérico, texto, mas também como que você consegue fazer com que uma pessoa se emocione olhando isso, né? E eu nunca acho que a gente tem que pensar nessas estratégias como uma maneira apelativa, porque a comunicação nas ONGs, quando ela é apelativa, ela pega mal, e a gente sente isso, né? Ela precisa ser honesta. Um trabalho dessas organizações, quando ele é um trabalho legal, com certeza, por si só, ele já faz esse caminho. Honesto e constante, né, eu penso. Constante, sem dúvida, né? A comunicação digital, principalmente, ela precisa ser diária, a pessoa precisa receber sempre seu feed para ela lembrar da organização e ter respeito pelo trabalho que está sendo realizado ali, né? Uma aproximação, né? E humanização desses processos. Exatamente. Né? E é humanizado por si só, mas como que você consegue não burocratizar, talvez, né? E assim, às vezes a burocracia é importante, mas para a relação com esses públicos é importante que seja o mais honesto possível. Às vezes, só mostrar o trabalho do cotidiano conecta muito mais do que qualquer relatório. Né? E falando nessa humanização e falando também em recursos, falando agora em recursos humanos, né? As organizações do terceiro setor sobrevivem de voluntariado, né? Voluntários, para executar ações em grandes escalas e tal. E aí eu queria que você contasse, né, como é esse trabalho, como é a sua comunicação para ter aderência de voluntários. Olha, eu sou partidária de que cada vez menos os voluntários eles exercem uma função estratégica do cotidiano, porque a gente precisa profissionalizar. Então, como essa é a minha bandeira, eu acho que os voluntários eles têm uma função importante, que é de se engajar pela causa e promover transformações pontuais. E é importante para ambos os lados que a relação seja essa. Alguns voluntários do cotidiano, para alguns tipos de organização, têm uma função importante. Então, é muito comum a gente precisar, por exemplo, de organizações que têm professores voluntários, mas olha como é difícil. Um voluntário, ele tem algum tempo restrito. Ele só consegue ir no sábado. A gente não consegue fazer com que as crianças de uma organização social tenham aulas aos sábados. Então, a primeira coisa vamos profissionalizar, né? Mobilizar recursos para que a gente possa ter trabalhadores contratados dentro das instituições. Camila, agora a gente tem um aluno, o Hélio, que quer fazer uma pergunta para você sobre voluntariado. Vamos ver? Oi, Camila. Eu sou o Hélio, aluno do sexto semestre de Relações Públicas. Eu gostaria de saber, uma comunicação mais profissionalizada ajudaria as ONGs a terem mais aderência de voluntários? Olha, sem dúvida. A sociedade tem exigido cada vez mais possibilidades de voluntariado. Os sites que que juntam, né, o voluntário da sociedade civil com as organizações, né, não necessariamente os voluntariados corporativos, né. A gente quer se voluntariar, a gente vai buscar organizações, tem mais voluntários do que tem organizações. Existem muitas ONGs, mas elas não têm essa estrutura, talvez, para receber ainda, saber como receber um voluntário e até como se comunicar com ele. Então, eu sinto que tem esse primeiro passo, que é uma boa comunicação faz com que essa informação chegue na sociedade. Esse é o primeiro passo. Depois que essa informação chegou, esse cidadão vai ter interesse e aí ele vai querer entrar em contato com essa organização. Ela vai conseguir abraçar essa demanda? Então, essa é uma outra parte que também os profissionais de comunicação e de gestão de projetos, eles cada vez mais precisam se profissionalizar para conseguir atender esse voluntário que chega com vontade de, né, fazer alguma atividade voluntária, fazer uma atividade social, e ele vai chegar na organização e ele precisa conseguir se comunicar com ela. Então, a comunicação do trabalho, né, dessas relações públicas não são apenas na hora de divulgar a organização, mas também de receber essas pessoas que chegam com muita sede de ajudar e saber como, né, como fazer uma gestão apropriada. O comunicador ele está em todas essas etapas do processo e, sem dúvida, uma comunicação de excelência é essencial para essa tarefa.
Então chegamos ao final, né? Infelizmente o nosso tempo aqui acabou, Camila, passa super rápido, a gente já tinha falado, a gente gostaria de falar com você, nossa, umas 2 horas, mas infelizmente a gente vai encerrar por aqui. Ficamos gratas, né, por você participar, por você ter aceito esse convite e falar um pouquinho, né? Eu acho que é só um pouquinho desse iceberg que é o trabalho que você executa. Muito obrigada por ter participado conosco. E você, de casa, se gostou do nosso programa, compartilha aí com teus amigos e esperamos você no nosso próximo programa. Até lá!